Olá, bom dia! O Agroband está entrando no ar para todo o Brasil através da TV Bandeirantes e do canal Terra Viva. Primavera, a estação mais colorida do ano dá as caras e a gente te mostra como é a produção e o mercado de flores no Brasil. Cavalo brasileiro consegue melhor resultado da raça crioula em competição internacional. Produção de tabaco em pauta. Brasil vai participar de conferência internacional sobre o assunto. E ainda, cultivando tradições. Conheça um acampamento que remonta costumes do Rio Grande do Sul. Não saia daí, o Agroband está entrando no ar. Estamos no final de semana que marca o início da primavera, a estação mais colorida do ano. O Brasil é um grande produtor de flores e o mercado fica bastante aquecido nesta época do ano. Quem nos mostra é o repórter Tiziano Kessler. De todas as cores, grandes, pequenas, para vasos ou para o jardim. A primavera está chegando e a Silvia já procura as flores que vão embelezar a casa na próxima estação. Tem que ser as plantas de acordo com a estação, né? Então, nessa época, sim, é amor perfeito, é a balsamina. Época das flores e de faturamento para quem trabalha no setor. No segundo semestre de cada ano, as vendas de plantas costumam aumentar até 50% na comparação com os primeiros 6 meses. Há um up no setor, porque com a chegada da primavera explodem casamentos, festas de 15 anos, todo tipo de evento acontece agora, porque sai do inverno, entra o clima de primavera, então acontece, né? A flor renasce. O Brasil está entre os 15 maiores produtores de flores do mundo. Aqui são produzidas mais de 350 espécies diferentes. O mercado de flores deve movimentar aproximadamente 8 bilhões de reais neste ano no Brasil. E entre as apostas do setor estão as plantas menores para quem tem menos espaço e mais fáceis de cuidar, como estas. Elas são chamadas de suculentas, podem ficar dentro de casa e praticamente não necessitam de água. Mas as campeãs de vendas nesta floricultura de Porto Alegre são os gerânios, indicados para vasos e floreiras. A planta significa qualidade de vida dentro da casa, né? Tanto na questão de embelezamento, quanto na questão da qualidade do ar. As plantas fazem uma limpeza do ar, elas conseguem renovar o ar e purificar o ar dentro da casa. Nesta loja de atacado da Ceasa da capital, o maior volume de vendas é de flores cortadas. Essas usadas em arranjos e decoração de festas e eventos. Neste segmento, também não faltam opções. Das famosas rosas e lírios, a badalada astromélia. A florzinha encanta e oferece uma grande variedade de cores. A Elisa é florista há 16 anos. Trabalha com as flores para aproximar as pessoas. Em o carinho vem todo aquele sentimento que a pessoa muitas vezes não consegue transmitir pelo WhatsApp, pelos aplicativos de hoje em dia, né? E as flores vão com esse carinho todo, esse cuidado todo. O Agroband tem no nosso cenário flores também. A gente tem aqui na nossa casa com o nosso convidado, porque agora a gente vai seguir falando sobre a produção e o mercado de flores com o presidente da Associação Rio Grandense de Floricultura, o Valdecir Ferrari. Bom dia, Valdecir. Bom dia aos telespectadores. É um prazer estar aqui representando a Flori nessa época maravilhosa que é a primavera. Valdecir, que lindo esse arranjo que a gente recebeu aqui de vocês. Eu já quero te perguntar como que a gente deve cuidar essa planta, é o gerânio. Qual que é o cuidado agora nesse ambiente, por exemplo? O gerânio é uma planta que se usa mais na parte externa. A primavera, ela nos convida a curtir os jardins, os parques, a parte externa e não interna, porque a gente viveu o inverno enclausurado. Então a primavera nos convida para fora e o gerânio é uma planta que se planta muito em floreiras. O ereto, esse que está aqui na imagem, é retinho, então se planta em floreiras e também em canteiros. Ele é uma planta que não requer muita água e quer bastante adubo, bastante adubação. Em relação a cuidados, agora falaste da água, como é que é isso? Tem uma regra assim que dá para dizer que é meio básica
da água nas plantas, como é que a gente tem que cuidar? Eu sei que cada planta tem um cuidado, mas basicamente com essa questão do vento, do sol e da água. Bom, nas épocas de período mais curto do dia e com mais umidade no ar, a gente tem que cuidar para não exagerar na água. E no verão, a gente tem que observar, ficar um pouco atento à questão da falta da água. Mas normalmente, nas plantas dentro de casa, a gente peca pelo excesso de água. E nos jardins, durante o inverno, primavera e outono, quase não há falta de água. O maior problema é no verão, que aí sim tem que cuidar mais com a água. Tem que cuidar muito no interior, as pessoas não podem enterrar demais as plantas na hora que vão repicar elas. O pessoal mata muita planta por isso, enterra demais. E cuidar também com os insumos que se usa, procurar sempre usar insumos que beneficiem a vida da planta. Muitas vezes as pessoas usam ferramentas erradas para fazer manutenção ou usam adubos, insumos que queimam a planta. Aqui então tem esse é um insumo, cuidado por importante. Exemplo. Que é isso? Que base é para esse produto aqui? Esse insumo que você tem aí na mão é um insumo feito a partir do bagaço e engaço da uva. Então é uma reciclagem, é uma compostagem, onde a planta acaba tendo uma melhor assimilação dos nutrientes. Se a gente usar só química, a gente pode causar problemas às plantas. E no Rio Grande do Sul tem várias empresas hoje trabalhando com reciclagem de material orgânico muito bom, que pode ser utilizado no setor da floricultura. Hoje nós usamos como insumo basicamente produtos orgânicos. A grande maioria dos insumos utilizados na floricultura são de insumos orgânicos. É ao contrário do que ocorre na agricultura normal. Ainda na agricultura normal estamos muito atrasados nesse sentido. Nós precisamos avançar mais, nós precisamos ter mais reciclagem, mais material orgânico para poder utilizar. E o setor de flores é um setor que desponta tecnologicamente. Para você ter uma ideia, na década de 90 nós já fazíamos produção fora do solo. Hoje está se fazendo na hortaliça, se começou agora. Então, a tecnologia desenvolvida no setor de flor é muito grande, especialmente porque a legislação nos proíbe de usar agrotóxicos em áreas urbanas. Então, nós temos que buscar insumos e toda uma genética e manejo para conseguir cultivar sem que a planta adoeça. Valdecir, eu tenho aqui uma tesoura de poda. Essa é a tesoura que eu devo usar para qualquer poda? Este é o modelo? Ou se for uma flor mais delicada, eu tenho que usar outra? Essa tesoura ela tem duas funções. Uma para mostrar a parte técnica e outra para mostrar a indústria que tem por trás da floricultura. Então, quando a gente fala flor, vem todo um conjunto, que é por isso que o Rio Grande do Sul movimenta mais de 2 bilhões de reais no setor de flor. 1 bilhão e pouco é aquele número que o Ibraflor divulgou, que são os 8, e 1 bilhão é da nossa indústria, que produz máquinas e ferramentaria. Então, essa ferramenta é mais para lenhos, para madeiras um pouquinho mais duras. E tem outras ferramentas que são mais suaves, parecidas com tesouras de tecido, que são usadas para fazer cortes em tecidos mais suaves. Vamos falar então agora dos números, dos dados, esse mercado. Ele também trabalha com o paisagismo. Quais são as plantas que nós produzimos aqui? Quais são as mais produzidas, as flores? E como é que está esse mercado em geração de empregos? Essa questão toda da grama, por exemplo, a gente às vezes não contabiliza, mas entra no setor de vocês. Tudo que tu mexe com plantas, o pessoal acha que um cara que está cortando grama é um cara que está fazendo manutenção, simplesmente um cara que está fazendo limpeza. Não é isso. Quem está mexendo com plantas, ele está fazendo um ajardinamento, no mínimo isso. Quando a gente cria um jardim, a gente está fazendo um paisagismo. E hoje, no Rio Grande do Sul, nós temos 2 escolas que são pioneiras no Brasil na área de paisagismo, que é em Nova Petrópolis e a Politécnica de Santa Maria. Então, são 2 escolas que preparam pessoas para o paisagismo e nós temos os institutos federais e as universidades que preparam outros profissionais voltados para a produção. Mas, em resumo, o setor floricultura é um setor que movimenta no estado 2 bilhões, como eu lhe falei, mais de 1 bilhão é da indústria, que gera a cada 400 mil reais um emprego na indústria. No setor de serviço, a cada 100 mil reais por ano que é gasto no serviço, tu gera um emprego. No setor de produção, mais ou menos isso também. No setor de varejo, em torno de 250 mil reais de faturamento gera um emprego. Então, nós geramos no estado aproximadamente 11 mil empregos. E temos um potencial muito grande, porque o Rio Grande do Sul, ele trabalha apenas algumas cidades com o paisagismo, nós temos que trabalhar todo o estado. O faturamento, o maior faturamento do século XXI vai ser o turismo. Imagine uma cidade turística sem paisagismo.
Então, no Rio Grande do Sul nós temos produção de suculentas e cactos, nós temos uma das maiores coleções do Brasil e do mundo nessa área, em imigrante. Nós temos uma empresa especializada em produção de plantas de clima temperado, fantástica em Nova Petrópolis. Nós temos produtores de insumos orgânicos, nós temos fábricas de estufas. E a nossa produção é mais a céu aberto ou em estufa? Aí nós temos a céu aberto, é o que mais ocupa espaço, mas em termos de faturamento, ainda as em estufa faturam mais. E quais são as flores que nós mais produzimos no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul nós produzimos mais gerânios, porque nós temos uma empresa em Vacaria que exporta material genético para a Europa. Então nós temos gerânios, produção de plugs e mudas, as flores, as florações que são amor perfeito, alegria de jardim, essas aí, arbustos, plantas nativas voltadas para o paisagismo, tem crescido muito e aqui no Rio Grande do Sul se produz muito, especialmente na região do Pareci. Então nós temos uma diversificação muito grande. Plantas de corte, plantas de vaso, a orquídea cimbídeo, por exemplo, é produzida com destaque aqui no Rio Grande do Sul. E no Brasil o estado que mais produz é São Paulo. São Paulo. Então, qual é a diferença de São Paulo e do Rio Grande do Sul? Normalmente os produtos que se encontram em supermercado, a grande maioria deles vem de São Paulo, porque eles têm um sistema de produção, um sistema de distribuição muito eficiente que aborda os supermercados. Já aquelas plantas que requerem mais cuidado, que precisam ser mais aguadas e serem mais cuidadas, elas estão dentro das floriculturas tradicionais e aí a grande maioria são produtos gaúchos. Tem alguma coisa de Santa Catarina e alguma coisa do Paraná. Adorei esse nosso bate-papo, Valdecir, para receber a primavera, cheio de flores, traz uma energia boa. Então, vamos embora, receber a primavera com colorido e com flores. Obrigada. Eu que agradeço e um bom dia a todos. O cavaleiro Roberto Jou e o cavalo F5 Licurgo Tapajós, o loiro, conseguiram o melhor resultado da história para um representante crioulo em participações nos Jogos Equestres Mundiais. Conquistaram a 11ª posição na final individual da competição, realizada na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Loiro foi o único representante da raça crioula no evento. A dupla, cavalo e cavaleiro, são gaúchos. O AgroBand faz agora um rápido intervalo. Daqui a pouco, você vai ver um acampamento que remonta costumes e tradições do povo gaúcho. Até já! Estamos de volta com o AgroBand. Entre os dias 1º e 6 de outubro vai acontecer em Genebra, na Suíça, a 8ª Conferência das Partes da Convenção Quadro para Controle do Tabaco. O Brasil é o 2º maior produtor e o maior exportador de tabaco do mundo, o que torna a participação brasileira no evento muito significativa. É sobre isso que eu vou conversar agora com o vice-presidente da Associação dos Fumicultores do Brasil, Marco Antônio Dornelles. Bom dia, Marco. Bom dia, Lizimara. Bom dia aos telespectadores. Marco, eu sei que a tua mala está quase pronta, porque vais estar lá neste evento. Vamos contar um pouquinho como que funciona esse evento que é a COP, é a 8ª edição, e o governo brasileiro nos representa lá enquanto país. Vocês vão também, como produtores, vão às indústrias. Como é que acontece esse relacionamento, esse encontro lá? Bom, é importante lembrar, Lizimara, que a Convenção Quadro do Controle do Tabaco é um tratado internacional de saúde, né? É o primeiro da história e ele é organizado por 188 países signatários. E a cada 2 anos ele se reúne, né, na chamada Conferência das Partes. Então, de cada país são 5 representantes e nós vamos estar participando não como representante, porque são representantes do Ministério Brasileiro, mas o que nos preocupa é que nós praticamente não recebemos a pauta pela representação brasileira e a nossa apreensão é muito grande. São 150 mil famílias de produtores que em cada conferência têm a expectativa, né, de estar tendo risco da sua atividade, o direito de produzir o tabaco, as divisas que representam o nosso país. Então, praticamente nós somos o maior exportador mundial, são 6 bilhões, né, em exportações. Nós temos também a questão da sonegação, que estamos aí tendo já 48% do cigarro consumido no Brasil vindo de contrabando. E esse é um dos assuntos, Lizimara, que
a convenção, no artigo 17, no 17 ele fala do aumento de incentivo à diversificação, que é uma das pautas também que nós temos muito interesse. Mas o artigo 15, que fala do controle da comercialização de cigarros ilegais, isso o Brasil precisa defender, precisa segurar essas divisas que estamos perdendo, e isso é produção nossa que está se perdendo. E isso a convenção tem que tratar mais de frente, com mais ênfase, e o Brasil em cada artigo precisa que 40 países, né, subscrevam esse artigo para que ele seja tratado e sejam tiradas restrições, diria, ações dos países para tratar sobre esse artigo. Esse tema é uma guerra mundial, porque ao mesmo tempo em que se combate em defesa da saúde, há uma produção crescente no mundo e há um consumo crescente. Porque nós temos 90% do tabaco brasileiro exportado em média todo ano. Então, nós vivemos numa disputa internacional econômica, Marco. Com certeza, esse é um mercado que nós conquistamos há muitos anos e graças ao trabalho dos produtores lá nas suas propriedades, a indústria que também desenvolveu toda a tecnologia, a Embrapa nunca pesquisou a cultura do fumo, toda a tecnologia desenvolvida pelas indústrias, e isso foi uma conquista que o Brasil chegou ao longo de muitos anos. A fumicultura tem mais de 100 anos. Então, se o mercado interno, se o brasileiro também, se nós tirarmos a oportunidade dos agricultores produzirem o tabaco, o mercado interno vai continuar consumindo. Então, é uma ilusão achar que a restrição à indústria vai fazer controle de saúde com as pessoas. A gente tem aí esses dados do contrabando que contribuem com essa informação. Mas, Marco, sobre diversificação, vocês têm a todo ano a Expo Agroafubra em Rincão del Rei, em Rio Pardo, já houve 18 edições com alternativas de diversificação. A gente acabou de entrevistar aqui o presidente da Aflore falando sobre flores. Poderia ser, por exemplo, a produção de flores, poderia ser uma alternativa? Com certeza, nós temos alguns produtores, inclusive a região de Santa Cruz teve um programa municipal de incentivo e muitos até hoje estão produzindo. Mas eu acho assim, que, Lizemara, mais importante na questão da diversificação está relacionada à Conferência das Partes e é uma das pautas a questão do aumento de incentivo à diversificação de cultura nas regiões produtoras do tabaco. E o Brasil não implementa esse artigo, que é o artigo 17, que nós temos como contribuir. Na Expo Agroafubra nós temos relação com praticamente todas as instituições que estão lá, é Emater, é Governo do Estado, é a FETAG, é a Farsul, são as universidades. A Expo Agroafubra é um ambiente muito rico de diversificação que nós poderíamos estar contribuindo com a Comnic, né, que é a Comissão Nacional de Implementação da Convenção Quadro, na questão de oportunidade de diversificação aos produtores de tabaco. E nessa diversificação entra o milho, entra a produção de leite, entra a criação de pequenos animais, enfim, tem muitas produções que podem ir entrando. Tem que ter uma rentabilidade também. Com certeza, e a Expo Agro, hoje nós estamos já com mais de 400 expositores e são diversos setores que estão presentes lá. O grande objetivo é promover a diversificação e nós temos conseguido isso com a presença aí de muitas instituições, né, que organizam anualmente a programação da Expo Agroafubra. E essa discussão lá em Genebra é uma discussão internacional, com todos esses representantes de países. Isso dá a dimensão de como é tratado este assunto. Às vezes nós ficamos muito restritos aqui, mas ele é um assunto tratado hoje no mundo, Marco. Exatamente. Nós estamos, inclusive, um contato já com o cônsul brasileiro em Genebra, que ele vai fazer essa intermediação de ouvir. É um tratado de saúde? Ele tem que tratar da questão de reduzir o consumo, mas nós não podemos tirar o direito dos produtores. E essa é a nossa reivindicação. Nós gostaríamos de ter, pelo menos, Lizemara, o direito de participar como ouvinte. Na última convenção foi aceito no primeiro dia e depois não houve nem a permissão de representantes dos produtores, prefeitos, políticos, não tiveram a oportunidade de participar nem como ouvinte. Quem sabe nessa próxima edição agora, a gente conversando com o cônsul brasileiro em Genebra, a gente possa ter acesso.
Diálogo sempre é o melhor caminho. Obrigada, Marco. Boa viagem e que vocês consigam nos representar por lá. Muito obrigado. O dia 20 de setembro, última quinta-feira, foi feriado aqui no Rio Grande do Sul. A data marca a Revolução Farroupilha e a semana inteira foi repleta de atividades para relembrar costumes e tradições dos gaúchos. Um acampamento montado em Porto Alegre, no centro da capital, atraiu milhares de visitantes. E tem até uma mini fazenda que foi montada para mostrar ao público urbano um pouquinho da rotina das propriedades rurais. O cavalo Picasso se exibe diante de olhares curiosos, é pomposo, adora interagir com o público. O cavalo tem gozo, né? Gosta de carinho. É verdade. E as crianças adoram também, né? O animal está acostumado com o movimento, assim como está acostumado com o ambiente urbano, ou pelo menos quase isso. O Picasso é um dos 14 animais que a cada setembro, durante 2 semanas, saem da zona rural e vêm para essa fazendinha improvisada no centro da maior cidade do estado. É aquela história, se o povo não vai até a fazenda vem até o povo. O cenário do campo foi recriado por seu Gustavo em meio aos prédios de Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul. O propósito é mostrar um pouco da nossa cultura tradicionalista gaúcha e a nossa produção primária e a lida do campo, né? Por isso a gente traz os animais aqui, para que as pessoas tenham contato. Já são 16 anos desde que o produtor Iorives iniciou o projeto. Satisfação para ele é ver a molecada criando interesse por essa importante área da economia, que para muitos é uma realidade bem distante. Há 40 anos, Silvia deixou para trás a cidade natal, a pequena Arroio dos Ratos, mas trouxe junto o gosto pelo leite tirado na hora. Pôde matar a saudade. Leite totalmente diferente, né? Maravilhoso, né? Numa área de 1.200 metros quadrados, tem horta, coelho, cabrito. Um passeio que vai ficar para sempre na memória da Manu, de 7 aninhos. Ela é a primeira vez. E o que tu achou? Gostou dos bichinhos? Sim. O que tu mais gostou aqui? Eu gostei das ovelhas. E eu vi que tu tirou fotos, para lembrar, né? Aham. O Agroband de hoje fica por aqui. Não esqueça que você pode conferir este e outros programas na nossa página no Facebook. Até o nosso próximo encontro. Tchau!